Olá! Olá! Sistema FIEG discute com Infraero o cronograma de obras do aeroporto de Goiânia. Serviço Social da Indústria realiza mais uma edição do Festival SESI de Música. O Jornal da Indústria começa hoje série de reportagens sobre personalidades da indústria goiana. Na primeira matéria, uma homenagem a Daniel Viana, o alfaiate que ajudou a fundar a Federação das Indústrias de Goiás. Sistema FIEG promove maior democratização da cultura em Goiás. Só esse ano, o SESI investe 10 milhões de reais. E na entrevista especial de hoje, você vai saber o retorno que o investimento na cultura proporciona ao empresário. Está no ar o Jornal da Indústria. Sistema FIEG e Infraero discutem cronograma de obras do aeroporto de Goiânia. A reunião foi para esclarecer o motivo de tantos atrasos. Participaram da reunião representantes da Infraero e da Federação das Indústrias do Estado de Goiás. A Infraero informou que o prazo de entrega do chamado puxadinho, que tinha conclusão prevista para dia 20 de setembro, foi adiado para novembro. Também foi adiada a entrega da obra de ampliação do estacionamento, considerada emergencial. Nessa reunião ficou definido que 15 de novembro termina o módulo operacional provisório e o estacionamento só começa em janeiro, a ampliação do estacionamento. Então, poderia ter sido feito antes. Temos que estar vigilantes, cobrando para que isso não sofra mais atraso. Docentes concluem curso à distância do Programa Especial de Formação Pedagógica da Unisul. Veja agora os principais eventos da semana. A solenidade de entrega de certificados foi transmitida para todos os estados de forma simultânea por meio de videoconferência. Em Goiânia, a cerimônia foi assistida na Casa da Indústria pelos 14 formandos do SESI e SENAI, sendo 8 de Goiás, 4 do Mato Grosso e 2 do Mato Grosso do Sul, além de familiares e pela diretoria das instituições. O Centro Internacional de Negócios da FIEG e Comunidade Tecnológica de Goiás promovem seminário sobre internacionalização de serviços, software. O evento realizado na Casa da Indústria teve como objetivo apresentar às empresas de tecnologia noções sobre exportação de serviços e mecanismos de apoio oferecidos pelo Centro Internacional de Negócios no processo de internacionalização. O Jornal da Indústria começa hoje a apresentar uma série de reportagens sobre personalidades da indústria goiana. São pessoas ilustres que dedicaram toda a vida ao trabalho e contribuíram decisivamente para o desenvolvimento e a consolidação da indústria de nosso estado. Na primeira reportagem, prestamos uma homenagem a Daniel Viana, o alfaiate que ajudou a criar o Sindicato das Indústrias de Alfaiataria e Confecção de Roupas para Homens do estado de Goiás. Daniel Viana também ajudou a fundar a Federação das Indústrias do estado de Goiás. Com cuidado, ele mede, risca e corta. Aos 86 anos, mesmo aposentado, Daniel Viana continua a trabalhar todos os dias em sua alfaiataria na Galeria Central. Os ternos bem cortados já vestiram muita gente conhecida no estado, inclusive a maioria dos ex-governadores. Minha vida sempre foi uma vida normal, né? Coisa muito assim fora do normal nunca tive, não. Eu sempre gostei de participar das coisas normalmente. Mas quem acompanha a trajetória de Daniel Viana sabe dizer por que ela é tão especial. Daniel é um sinônimo de amigo, de companheiro, de pai de muita gente, de um empreendedor, uma pessoa que está sempre ativa, está sempre em termos de trabalho, em termos de solidariedade, em termos de família. É um homem comum, é um homem simples, mas é um homem determinado, persistente, coerente. Então eu acho que a simplicidade, a maneira com que ele dedica para a sua empresa, para a sua família, para o sistema Federação das Indústrias, dentro da simplicidade, mas da persistência, da doação de tantos anos, o torna realmente um diferencial. Daniel Viana nasceu em Muniz Freire, no Espírito Santo. Aos 13 anos, deixou a casa da mãe e foi morar com a irmã em Cachoeiro, do Itapemirim, onde aprendeu o ofício de alfaiate. Seguindo os passos do cunhado, Astolfo Tolon, veio para Goiás. Em 1944, chegou a Goiânia e cresceu junto com a cidade. Foi Daniel Viana quem, juntamente com Antônio Ferreira Pacheco,
também alfaiate, ajudou a fundar o Sindicato das Indústrias de Alfaiataria e Confecções de Roupas para Homens no estado. A história dele coincide com a história da indústria goiana. O sindicato que ele preside é um dos sindicatos fundadores da FIEG. É um homem que dedicou a vida dele à indústria goiana desde o começo, corretíssimo. É um baluarte, ele tem a credibilidade, a determinação, a doação que ele tem. Eu admiro profundamente o Daniel Viana. A sindicalização, tanto empregado como patrão, constitui um elo forte na continuidade do trabalho desses dois profissionais, né? Quando finalmente deixa um pouco da modéstia de lado e começa a relembrar o passado, Daniel Viana dá uma verdadeira aula de história. Sempre o alfaiate esteve na frente de quase todo o movimento no Brasil. Inclusive, os primeiros marches da independência foram os alfaiates. Muito antes de Tiradentes entregar sua vida para a independência, na Bahia já tinha havido a Revolução dos Alfaiates. Mas a aula de história que Daniel Viana nos dá não é cheia de nostalgia. Apesar de exercer uma atividade artesanal, um ofício que está desaparecendo nos últimos tempos, ele encara todas essas mudanças com naturalidade. Até mesmo porque ele ajudou a transformar em indústrias as pequenas confecções e alfaiatarias do estado. Eu não tenho saudosismo porque eu sou sempre atuante, né? Eu acompanho sempre a evolução das coisas, participo muito das entidades de classe. A maior parte dos alfaiates, quando surgiu a industrialização, eles foram comandar as indústrias de confecção. Eles foram chamados, porque eles eram os profissionais mais competentes para esse setor, né? Daniel Viana levava turmas de alfaiates para se aperfeiçoar, para participar de feiras e congressos fora do estado e até do país. Ele que reunia, ele que tomava a iniciativa e reunia a classe. Nós fomos a Curitiba, fomos a São Paulo, Rio de Janeiro, com esses congressos que eu participei. Agora o Daniel teve vários congressos, ele teve no Chile, e outros congressos ele teve também no exterior, na Itália também. Daniel Viana ajudou também a fundar a FIEG, onde se tornou atuante, exercendo durante a gestão de Aquino Porto a função de tesoureiro da entidade. O Daniel é um exemplo de profissional. Um cara íntegro, um cara bem-sucedido, né? Um dos bem-sucedidos. Atualmente, Daniel Viana milita no Conselho Fiscal da FIEG, atua como diretor regional do IEL e do ICQ Brasil e também preside o Sindicato das Indústrias de Alfaiataria e Confecções de Roupas para Homens no estado. Nós que labutamos na indústria, que estamos aqui empreendendo, avançando, mas a gente tem que ter o reconhecimento também desses empresários que, não sendo grandes, sendo pequenos empresários, mas que têm esse sentimento de empresário, de uma pessoa empreendedora, do seu negócio, que está sempre procurando fazer cada vez melhor, aprimorar seu negócio, mesmo que ele seja pequeno. Isso é um exemplo que serve para todos nós. Mas é aqui, acompanhando Daniel Viana ao lado de toda a família, que a gente vai tentar compreender melhor por que ele continua tão ativo e atuante, mesmo aos 86 anos de idade. Dona Águeda, por que seu Daniel, mesmo aposentado, continua indo trabalhar todos os dias? Primeiro porque ele não sabe ficar quieto em casa, né? E depois ele é apaixonado pela alfaiataria. Ele gosta do trabalho mesmo? Gosta, apaixonado. É o trabalho e a Federação da Indústria, né? Não, primeiro você. Você errou. Valeu. Depois os filhos. Depois que são as outras coisas. A lição dele é a lição de estar sempre presente, a lição de família,
e principalmente a lição de humildade. Meu pai me transmitiu todo o exemplo, não só de honestidade, de educação, de humildade, mas também o exemplo de marido, o exemplo de pai, que hoje eu sou também, e tento passar isso para meus filhos. As reuniões na casa de Daniel Viana com toda a família são sempre muito animadas e desta vez não foi diferente. A família aproveitou a ocasião para recordar a história de uma união que começou também graças ao ofício de alfaiate. E a reunião familiar, claro, terminou com muita emoção e mais uma homenagem ao último alfaiate. Os sonhos mais lindos sonhei, de quimeras mil um castelo ergui, e no teu olhar tonto de emoção. A seguir, as ações do Sistema FIEG na área cultural. Os projetos desenvolvidos pelo SESI ajudam a viabilizar as iniciativas das empresas e ainda fortalecem a relação com a comunidade. Depois do intervalo.